Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. Hoje o assunto é a derrota do CRB para o Juventude, 2-1, virada, na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B para o Clube de Regatas Brasil. Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, clicar no sininho ativando as notificações e compartilhar o link deste vídeo. O CRB estreou na Série B do Campeonato Brasileiro com uma derrota por 2-1 para o Juventude. E um detalhe, derrota de virada. O CRB deixou uma impressão muito boa logo no início da partida, fazendo um gol com 1 minuto e 30 segundos de jogo. Léo Gamalho numa assistência do Eric. Com esse placar parcial de 1-0, imaginou-se que o CRB teria até uma vida mais fácil, jogando fora de casa, vindo de uma sequência de jogos, já faz 1-0 com 1 minuto e 30 segundos, o CRB vai detonar, vai dominar a equipe do Juventude. Não foi isso que aconteceu. Não deu nem tempo de identificar qual seria a estratégia do CRB para o jogo, porque com 1 minuto e 30 você já está com 1-0, você poderia dizer: depois de fazer o gol, o técnico Marcelo Cabo orientou para que as linhas fossem baixas, o CRB fosse reativo e mudasse o que ele já tinha proposto para o jogo. Não dá nem para identificar dessa forma. O começo do jogo me chamou a atenção porque o CRB era imprensado pela equipe do Juventude e mesmo assim o CRB tinha paciência de tocar a bola, girar a bola. Dentro desse 1 minuto, o CRB foi a equipe que mais teve a posse de bola. Ele trocava passes, ele construía situações, mesmo com a marcação mais contundente da equipe do Juventude. E saía para o jogo. Tanto é que com 1 minuto e 30 você já vai ao ataque e já tem a possibilidade de uma finalização. Se você tinha uma proposta para jogar de forma reativa, jogar com as linhas muito baixas, possivelmente você não teria nem tido esse início de jogo como teve o CRB. Mas o que é que acontece depois daí? O Juventude precisa sair para o jogo, porque perdendo o jogo em casa tinha tempo de fazer a reação, e aí o CRB não conseguiu se encontrar no aspecto defensivo, no aspecto da marcação. O CRB foi sendo dominado, o Juventude foi construindo jogadas, foi construindo situações, até que chegou a possibilidade de uma penalidade. O lance é um lance bobo, um cruzamento originado do lado esquerdo, do ataque do Juventude, direito da defesa do CRB, a zaga não consegue cortar, o Dalberto fecha e cabeceia. A bola desvia na mão do Xandão e o árbitro, em conteste, marca penalidade para o Juventude. Começa a brilhar a estrela do Vitor Souza. O Renato Cajá bate e o Vitor Souza faz a defesa. A partir desse momento, imagina-se que o CRB com 1-0, com um pênalti que o goleiro defendeu, ele possa voltar o comando, voltar o controle do jogo. Mas não foi isso. O Juventude continuou articulando as situações, continuou sendo mais forte. O CRB não conseguia encaixar a marcação, principalmente pelo seu lado direito da defesa. O Helder, lateral esquerdo do Juventude, que estava estreando, e o próprio Breno, jogador de muito destaque na partida, fazia uma dobradinha para cima do Léo Príncipe, que tinha dificuldade de marcar. O Thiaguinho depois veio fazer essa cobertura, mesmo assim não funcionou, e o CRB sofreu muito com os cruzamentos, com o Juventude costurando por dentro do seu sistema defensivo, pois Renato Cajá flutuava por trás da marcação do Washington e isso trazia uma dificuldade imensa para o CRB permanecer no jogo. Aos 34 minutos tem um lance esporádico, um lance onde a bola é alçada na área e o Igor Cariús faz o corte. Só que o Igor Cariús faz o corte de um beabá que o futebol diz que não é para ser feito. Ele cabeceia para frente do sistema defensivo, para frente da sua área. E o que é que acontece? A bola sobra nos pés do Renato Cajá, que a priori está livre. O Washington chega ainda para tentar a marcação, não dá tempo. Chute do Renato Cajá, chute fraco, despretensioso. Mas aí tem o pé do Xandão na frente. A bola desvia no Xandão, encobre o Vitor Souza e o Juventude empata o jogo em 1-1 aos 34 do primeiro tempo.
O jogo transcorreu, Juventude melhor, o CRB de vez em quando saía, dava uma estocada e teve a clara possibilidade de passar à frente do marcador com o Eric em um lance que ele entra na área, consegue driblar o goleiro, mas é cortado pelo zagueiro da equipe do Juventude. O zagueiro dá um carrinho inclusive perigoso, poderia ter corrido o risco de fazer a penalidade, mas ele dá o carrinho, toca na bola e tira a possibilidade. Muita gente falou e acha que está certo, o Eric foi fominha no lance. Ele poderia ter ajeitado para o Léo Gamalho, por exemplo, atraído a marcação e ajeitado para o Léo Gamalho, que teria o gol à sua mercê para recolocar o CRB à frente do marcador. Vem o segundo tempo. No segundo tempo, os técnicos começam a mudar as formações e começam a mudar as características das equipes. Mas antes disso, antes dessas mudanças, Breno começa a se destacar. Renato Cajá também jogando livre, chuta de fora da área, o Vitor Souza faz a defesa, depois é o próprio Breno, mas aos 11 não teve choro nem reza. O Breno entra sozinho pelo lado direito da defesa do CRB, escolhe o canto, bate colocado, tirando o Vitor Souza e faz Juventude 2-1. Detalhe desse lance: a bola foi perdida na intermediária defensiva do CRB. A bola estava no pé do Diego Torres. O Renato Cajá não é um cara de muita marcação, normalmente ele só cerca. Mas o Diego Torres estava tão desligado, tão desnorteado no jogo, que o Renato Cajá deu-lhe um tapa, tomou a bola e já fez a ligação com o jogador Breno. Nesse detalhe é que o time do CRB estava todo posicionado, estava todo preparado para sair para o jogo. Inclusive o Léo Príncipe estava aberto com a opção de passe para o Diego Torres. Não foi isso que aconteceu. O Juventude acaba fazendo o gol e virando o marcador aí com 10, 11 minutos do segundo tempo. A partir daí, o CRB ainda sofreu alguns sustos. O Juventude poderia inclusive ter feito o terceiro gol, mas o CRB cresceu no volume, na pressão. O Juventude baixa as linhas e espera o CRB para ligar os contra-ataques. Aí não houve eficiência ofensiva do CRB. E mais, dois lances mostraram a dificuldade do CRB dentro do jogo. No primeiro, o Bill, que havia entrado há pouco, fez uma linda jogada pelo lado esquerdo, veio para dentro de dois zagueiros da equipe do Juventude e foi derrubado dentro da área. O árbitro não deu a penalidade, ele deu a sequência do lance. Só imagino que ele possa ter entendido que não foi pênalti, deu a sequência do lance, o João Carlos chegou a finalizar, mas o goleiro da equipe do Juventude acabou fazendo a defesa. E já no finalzinho da partida tem outro lance bastante discutível, é uma cobrança praticamente no meio campo, a bola é alçada lá para próximo da área, o Eric consegue fazer esse domínio e recuar para o Ricardo Talimer, que bate como se fosse um zagueiro batendo na bola, como se fosse um atacante. E ele bateu tirando do goleiro, fez o gol, mas o lance já tinha sido irregular lá atrás. Por quê? Porque a arbitragem entendeu que o Eric estava em condição irregular. O pênalti, dá para você dizer que entendi que foi pênalti, mas o árbitro não deu. O impedimento, a câmera não permite, o ângulo da câmera não permite que eu crave que o jogador do CRB estava em posição legal, mesmo achando que ele tinha uma posição legal. Mas o ângulo da câmera, ele é meio enviesado. E nessa situação você não tem a linha concreta do que poderia ser uma linha de impedimento. A impressão é que lá no alto do vídeo, no outro lado, um jogador da equipe do Juventude dava a condição para o Eric iniciar essa jogada após o cruzamento, o lançamento do Felipe Menezes. A verdade é que o CRB perdeu um jogo onde ele tinha todas as condições de ganhar. Não estou desmerecendo a equipe do Juventude, que após tomar o gol inicial do jogo, partiu para cima, mostrou mais força, mostrou até mais aplicação para buscar o resultado. Então, teve mérito em buscar o resultado. Mas não é aquele time que você possa dizer, esse time é imbatível. Nós perdemos o jogo porque o time foi melhor. Acho que o CRB deu a vitória para o Juventude em falhas de posicionamento e em falhas individuais. Além disso,
outros fatores também contribuíram para isso. O CRB fez 4 jogos num período de 8 dias. Após isso, teve uma viagem para o Rio Grande do Sul. Treinou no dia anterior ao jogo no Rio Grande do Sul e depois seguiu viagem para a cidade de Caxias do Sul, mais 130 quilômetros via terrestre. Então, há um desgaste e ainda há o desfalque de 4 jogadores que eram titulares absolutos na equipe do CRB. Eu me refiro ao Lucas Mendes, ao zagueiro Gum, aos 2 volantes, Claudinei e Carlos Jatobá. Se não bastasse isso, com 2, 3, 5 minutos de jogo, Everton Páscoa sentiu e teve que deixar o jogo. Aí o CRB ficou com a dupla de zaga, que é considerada reserva, o Ricardo Thalmer e o Xandão. E aí é mais complicado, porque quando você perde 4 jogadores titulares, você ainda perde um titular logo no comecinho do jogo, você na verdade ficou sem 5 atletas que poderiam ser opções do banco. Em determinado momento o CRB não tinha mais ninguém para o aspecto defensivo e apenas para o aspecto ofensivo. Ele não tinha mais volantes entre os relacionados, ele não tinha zagueiro e qualquer problema com um desses dessa posição seria muito difícil para o CRB. É claro que nunca é bom perder, mas a derrota para a equipe do Juventude mostra que o campeonato vai ser muito equilibrado. Não é um time do outro mundo, pelo menos na primeira rodada não deixou transparecer, mas era um time que o CRB tinha condições de ganhar, tinha condições de buscar o resultado. Agora é caminhar para enfrentar a equipe do Oeste na quarta-feira no estádio Rei Pelé e tentar a recuperação dentro da competição, já, se possível, com novos jogadores, com esses que ficaram em Maceió, se recuperando ou recuperando o desgaste desses 8 dias em que o CRB fez 4 partidas. É aguardar e ver essa reação do CRB dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Este foi o Opinião na Rede de hoje. A gente volta com qualquer informação dentro da medida do possível, quando o assunto for acontecendo. Deixa eu fazer o convite, se inscreva no canal, deixe o like, clica lá no sininho e ativa as notificações, compartilha o link desse vídeo e faz chegar ao maior número de pessoas possíveis. Um grande abraço!